Boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu sou o Miguel de Riba, tenho comigo o Rui Mário Silva e o Cristiano Esteves. Olá. Boa noite. E temos também a nossa convidada de hoje, que é a Cidália Carvalho. Boa Então, noite. Cidália, como é que tu estás? Estou bem. Estás bem? Sim, está tudo bem. Está tudo a correr bem? Sim. Olha, a primeira questão que eu te vou fazer está relacionada com algumas coisas que temos falado aqui. Tu fizeste o secundário numa escola, um curso de teatro, e depois foste para a Universidade do Minho, para a licenciatura em teatro. Nós somos da mesma turma, para quem não Sim. sabe. A questão que eu te quero fazer é se tu sabias que a licenciatura era mais teórica e se tu querias essa teoria, ou se chegaste lá e foi tipo, epá, eu queria prática e afinal vim para aqui estudar História. Ok. Não sabia que tinha uma componente teórica tão forte, mas isso também não foi um grande obstáculo quando me apercebi disso. Ok. Basicamente, quando percebi que era teórica, tentei usufruir ao máximo da teoria e ainda mais da prática para ter o aproveito da licenciatura. Não, nenhum momento foi algo que me fizesse questionar se deveria continuar ou não com a licenciatura. Ok. Portanto, não foi nenhum entrave e a meio do curso não disse, pá, queria algo mais prático, vou sair, não vou sair, não. Foi algo que eu encarei bem. Mas fez-te muita falta a prática ou achas que a teoria te deu jeito para juntar à prática que já tinhas feito antes? Ou as duas coisas, porque ao mesmo tempo podias sentir falta de uma coisa e entender que estavas a receber teoria importante à mesma, não é? Mas... Eu acho que a licenciatura, a parte da teoria, levou-me para um campo que, se calhar, se eu tivesse tirado uma licenciatura mais prática, não me levaria para esse campo, que é o campo da educação no teatro. Boa, sim. Já vamos Portanto, falar disso mais à frente. Por exemplo, se eu fosse para uma ISMAI ou para uma STC, que é muito mais prática em termos de interpretação, se calhar nunca chegaria a esta vertente da educação, que eu acho que a licenciatura, porque eu senti falta um bocadinho dessa parte da parte teórica da educação, e então aí depois ter tirado o mestrado. Mas lá está, foi... acho que aconteceu, eu sou muito assim, se aconteceu assim é porque era assim que devia ter acontecido, e tudo tem uma razão, e lá está, esta licenciatura aconteceu porque eu depois tinha que seguir outro campo que nunca me imaginei sequer a tirar, porque lá está, eu queria uma coisa muito mais prática, muito mais da área da interpretação, e depois se calhar a meio da licenciatura percebi que se calhar a parte da educação e esta parte da teoria, que para mim não é assim tão chata, não foi de todo desagradável. Sim, porque a verdade é que a seguir à licenciatura foste fazer um mestrado também mais em teoria do que em prática, não é? Exatamente. Por isso, se calhar... Mas achas que acabaste por deixar a prática de lado ou achas que queres juntar as duas coisas? Não deixei a prática de lado, mas não lhe dei tanta importância como lhe dei quando entrei no secundário. Okay. Porque no secundário lá está, ia com aquela ideia de quero prática, quero interpretação, quero ser atriz, babá, e agora já não estou tanto assim, quero conciliar as duas partes, a parte da prática com a parte da teoria, seja ela na parte da educação, ou seja na parte da produção, por exemplo, mas conciliar estas duas partes da balança e não dar tanto valor ou peso a uma parte do que a outra. Ok. E acho que só ganhei esta noção com esta licenciatura. Sim, o mestrado do Rui é também um bocado semelhante ao teu. Não sei se ele tem alguma questão em relação a isto. É assim, é mais ou menos. Não é bem uma questão em relação a isso, mas tu, qual é que foi o teu objetivo mesmo
com o mestrado. Eu lembro-me que nós nos desafiámos um ao outro na altura, que eu lembro de ter dito, olha, se fores para a STC, é verdade, se fores para a STC, eu vou também. E depois tu foste, e eu não fui pessoa de palavra, não fui. Porque, entretanto, fui ver os mestrados que haviam na STC e não me interessava assim. Se calhar agora já, por exemplo, ia para a encenação, se calhar. Mas, por exemplo, mas agora já não ia. Mas na altura não, aliás, na altura não apetecia ir. E para ti, o que é que te motivou em específico e para aquele mestrado em específico, no ponto em que tu estavas? Só um pequeno apontamento, eu não tirei o mestrado na STC, tirei na Escola Superior de Educação, não. Tirei na Escola Superior de Educação. A nossa combinação foi de ir para Lisboa e não a escola em si. Eu acho que não, eu acho que... Então ainda estou dentro. Safei-me. Não, eu pensei mesmo... Não tirei na STC. Ok, não pensava, estava convencido que sim, não sei porquê. Mas pronto. Não. Sim, mas é só um pequeno pormenor. Ok. Indo à tua questão. Eu já no final da licenciatura comecei a dar, foi a minha primeira experiência a dar aulas de teatro. Até foi um workshop num centro de estudos que durou um mês. E foi aí que o bichinho pela parte de educação no teatro que reagiu. E eu depois fiz uma retrospectiva da licenciatura e percebi que a licenciatura não me tinha dado grandes bases ou até nenhumas acerca da educação para o teatro. Portanto, daí a minha escolha para o mestrado em si, a educação artística, e depois, nesse mesmo ano que iniciei o mestrado, comecei a dar a AEX em Guimarães. Sim. Ou seja, aí foi importante. Eu estava pela Câmara Municipal, mas sim. Ok. Na altura que eu entrei, estava o Teatro Oficina e a Câmara Municipal de Guimarães a funcionar, e eu entrei pela Câmara. E então aí eu senti que ainda bem que entrei no mestrado, porque não iria ter a bagagem que consegui ir tirando do mestrado para dar as AECs. Pronto, mas foi aquela minha primeira experiência no centro de estudos que me fez pensar no mestrado, que não era opção, e depois pensar no mestrado para educação, porque na licenciatura não me deu grandes bases para. E daí... Ok. Cristiano, tens uma questão para eu acho que é muito interessante esta nossa licenciatura. Muita gente, acho que a grande maioria das pessoas entra na licenciatura a querer ser intérprete, como a Cidália disse, também era essa a ideia dela, e pensar muito na prática, pois a maioria das pessoas também não sabe que o curso é muito teórico e alguns decepcionam-se, acabam por sair e os outros acabam por seguir até ao fim, como é o nosso caso aqui, pronto. Mas é interessante mesmo, porque as pessoas acabam por entrar com a ideia de interpretação, mas muitos descobrem abre-lhes a mente, porque uns descobrem que afinal gostam mais de encenação, ou que gostam também de encenação, outros gostariam de dar aulas, vão para a educação ou não, e acabam por seguir para professores e acabam por ter uma experiência diferente. Outros também percebem que gostam muito de escrever e acabam por seguir muito na dramaturgia, e eu acho que é muito interessante essa coisa, porque o nosso curso não é direcionado a nada, é muito abrangente, às vezes até é abrangente demais, então também nos falta essas coisas mais direcionadas. Mas eu queria saber, Cidália, em que momento mais ou menos é que percebeste que gostarias de seguir por esse caminho da educação? Foi mesmo na reta final do curso, ou mais ou menos a meio? Onde é que percebeste? Foi mesmo na reta final da licenciatura. A licenciatura acabou para aí em junho e eu fui para aí em abril, maio, que me deu o clique. Foi mesmo no final. Isso é muito interessante. Eu sei, mas também me aconteceu mesmo com o secundário. Foi mesmo no final que eu decidi primeiro fazer o exame para ingressar para a universidade, e fui mesmo fazer o exame com o pensamento: se tirar positiva, penso em universidades, se tirar negativa, pronto. E pronto, olha, tirei positiva e aí pensei, a área estava definida, só não estava a universidade. E aqui no mestrado aconteceu exatamente o mesmo. Eu nunca tive ideia de tirar mestrado, nunca mesmo. E mesmo no final da licenciatura, nos últimos meses, é que comecei a questionar-me sobre a possibilidade de,
e pronto. E mandei a minha candidatura. Olha, Mas eu tinhas tenho- mais opções, desculpa, Rui. Mas tinhas mais opções ou era mesmo para. Estavas mesmo decidida a seguir isso? Era mesmo para este mestrado em Lisboa. Mais nenhum, só me candidatei para um. Porquê? Se era, se não era, não era. Mas porquê? Porquê? Sim. Primeiro, eu podia ter tirado mestrado em Educação Artística aqui mais para o norte, não é? Não é? Ou para, assim, mas eu sempre tive a ideia de Lisboa. Pronto, é um sonho antigo, estúpido, podem chamá-lo, mas pronto, sempre tive aquela querias ideia e ir fascínio. pela cidade em si, ou porque querias ir para o centro, ou... Não sei. Eu queria ir para aquele mestrado. E depois, consoante a localização dos mestrados nas universidades, Lisboa foi o que me captou mais a atenção. Porque já era um sonho antigo, e eu disse, por que não ir experimentar a cidade e um curso que é relativamente curto, 2 anos, e até podia ser só um, e eu o último ano fazer tipo em casa a tese, porque só tive uma aula por semana, ou seja, aproveitei para ir experimentar a cidade, que não conhecia assim tão bem, só tinha ido passar lá alguns dias de férias, e pronto, daí Lisboa. E depois tive que falar com os meus pais. Sim. E estás a viver Não. um sonho antigo, ou nem por isso? Ou achas que estás a viver Durante o... Sim, desculpa. Diz. Não, estava a perguntar se estás a concretizar, porque normalmente os sonhos têm este problema das expectativas, que uma pessoa pensa que vai ser, aliás, até acaba por ser uma memória um pouco mais esquecida que nós temos de uma coisa, não é? E depois quando adultos vamos vivenciá-la, ela acaba por ser ligeiramente diferente. E o que é que tu sentes em relação a isso? Já que era... Lá está, por eu querer vivenciá-la, achei que a melhor oportunidade para vivenciá-la seria no mestrado, uma vez que eu tinha lá este mestrado. E depois também já tinha tido boas referências deste mestrado por outros alunos. Portanto, achei oportuno escolher esta oportunidade para ir. E superou as expectativas. Gostei imenso do tempo que tive em Lisboa. Identifiquei muito com a cidade, que é uma cidade muito agitada, que tem tudo à mão. E eu gosto disso, porque aqui na minha terra, Amarante, não tenho quase nada à mão, é muito paradinha. Que fica a 20 minutos da minha casa e tenho que me deslocar de carro. Olha, o parque aquático mais próximo de minha casa fica para aí a 50 minutos de carro, por isso sempre é melhor o teu caso, estás a ver? Mas tens a praia? Tenho. Não tenho escorregas. Mas não interessa, tenho ondas. Sim, eu percebo, sim, claro. Mas pronto, superou a expectativa e gostaria de tornar a Lisboa e a viver lá. Sim. Okay, olha, eu tenho agora uma questão que é em relação, mais uma vez, ao teu mestrado. Que é assim, eu não conheço o teu mestrado, por isso tenho uma questão que é... O mestrado é especificamente para a educação no sentido de dar aulas a crianças, ou também poderá ser educação no sentido de sociedade, de uma diretora artística ou vereadora da cultura, alguma coisa desse género? Então, é mais direcionado para a parte mesmo educacional, sendo que eles conseguem abranger um bocadinho de tudo. Pois, é isso. Sim, mas por exemplo, na parte de escolher o tema da tese, eles fazem um bocadinho de referência à importância de escolher algo. Deixa-me só, desculpa interromper, já fizeste tese, não é? Já. E qual é que é o título da tua tese? Tenho curiosidade, desculpa, já agora. Ela, olha agora, como é que se chama? Ela... Peraí, computador! Mas vou mesmo! Ou peraí, esperem. Vai buscar a tese. Olha, caiu o telemóvel. Desapareci. Porque o nome é muito grande. Ok. Não. E eu há pouco tempo fiz um artigo em que o nome mudou. Portanto, é por isso que eu agora estou um bocado confusa. Então, Projeto Boca Aberta do Teatro Nacional Dona Maria II, concepções e processos de criação relativos a espetáculos teatrais para a infância. Ok, boa. Pronto, essa era a minha questão seguinte, que é, tu
estagiaste num projeto do Teatro Dona Maria II. Estagiei, sim. Porque Porquê eu colocar estagiar? este. Pois, porque eu colocar este estagiar dentro de parênteses, porque realmente eu não estagiei. Eu fiz, foi a minha tese sobre o projeto Boca Aberta. Eu não posso meter no meu currículo estágio. Sim, Aliás, eu mas nem. estiveste a assistir aos ensaios e a ver como é que aconteciam as coisas, não é? Sim, exatamente. Foi para aí 2 meses de tempo que tive com a equipa. Sim, sim. Por isso é que posso dizer estagiei dentro de aspas, mas não posso considerar, por exemplo, um estágio. Ok. Porquê é isto? Porque às vezes há mestrados que têm estágio mais escrita de dissertação e o meu não tem. Só tem escrita de dissertação, não tem estágio. Pronto. Sim, eu escolhi estagiar no Teatro Nacional Dona Maria II com crianças do pré-escolar. Ou seja, a idade é também muito específica, é a idade do pré-escolar. Já tinha tido alguma experiência em teatro infantil antes disso? Não. Foi a primeira vez. Sim, eu dei AECs, tive que fazer peças de teatro com as crianças, mas foi do primeiro ciclo e aqui estava a trabalhar com uma faixa etária que nunca tinha experienciado, que era mesmo crianças dos 3 aos 6, 7 anos de idade. Sim. Certo, mas depois desse estágio e antes de chegar o Covid, não é? Tiveste um convite para ingressar na equipa do Boca Aberta, certo? Sim, exatamente. Por isso Ou seja, foi alguma coisa que foi estágio, mas ainda valeu a pena, não é? Sim, podemos dizer que sim. Ganhei A minha ideia de tirar, primeiro, só para contextualizar, Claro. eu, quando foi para a ideia de escrever uma tese e sobre o quê, eu estava um bocadinho perdida. Escolhi várias coisas e depois escolhi esta, porque fomos ver já na última fase do primeiro ano de mestrado uma peça do projeto Boca Aberta ao Teatro Nacional Dona Maria II. E uma das responsáveis pelas relações externas e frente de casa depois esteve ali a falar connosco e mostrou interesse em que houvesse um estudo mais detalhado sobre o projeto. E aí caiu uma ficha. E eu, olha, por que não? Por que não eu meter-me dentro do Teatro Nacional, ganhar contactos, Claro. estar mais ligada com a minha área, mas estar numa parte mais de fora da construção do espetáculo, porque até então eu tinha estado sempre dentro do espetáculo. E pronto, e falei com o orientador do mestrado, que depois foi o meu orientador da tese, e ele mandou logo e-mail com quem falou connosco, e depois também tive uma outra colega minha do mestrado que mostrou o mesmo interesse, mas como ela era professora do primeiro ciclo, mostrou mais interesse pela parte de como é que os professores, os pais reagiam a este projeto. E a mim não, a mim interessava-me a parte de construção do espetáculo. Então fizemos as duas sobre o projeto Boca Aberta, do ano letivo 2017-2018, 2018-2019, só que eu fiquei com a parte mais prática e ela com a parte mais teórica, que era com a parte dos pais e das crianças. E pronto, sim, estava a acabar a escrita da dissertação em novembro de 2019, quando essa mesma responsável pelas relações externas e frente de casa do Teatro Nacional Dona Maria II teve uma conversa comigo e perguntou o meu interesse em trabalhar com eles, não na parte de interpretação, mas sim mais na parte da produção do projeto. Porquê? Porque a colega que está a fazer esse trabalho é só uma, e o projeto em 2020-2021 iria alargar para todos os jardins de infância da rede pública de Lisboa. Como podem calcular, são imensos. Então ela ia precisar de um braço direito. Claro. E como eu passei aqueles meses com eles, muito, muito ligada à rapariga que faz esse trabalho, eles questionaram por que não a Cidália, que já conhece o projeto quase melhor que eles, e que esteve aqui connosco. Nós conseguimos perceber o trabalho dela e pronto, e sondaram-me se eu estava interessada, e eu claro que sim, não é? Mas pronto, por causa da pandemia foi adiado. Para quando? Não sei.
Mas pronto. Cidália, pegando numa coisa que tu disseste há bocado, que eu fiquei aqui a pensar. Tu disseste que tu gostas de agitação e foi isso também que te fez ir para Lisboa, porque a tua terra Amarante é muito parada. Eu não conheço Amarante, mas pronto, mas relaciono-me aquático porque mesmo fixe. eu também venho de uma cidade. O quê? Tem um parque aquático altamente. Ok. Mas tem. pronto, eu também venho de uma cidade que também é muito parada e por isso relaciono-me. Só que, por exemplo, eu cheguei a Guimarães, encontrei uma certa tranquilidade, mas é um sítio onde acontece muitas coisas. Mas eu adaptei-me bem, precisamente porque também era tranquilo, mas não era parado como a minha cidade. Só que Lisboa intriga-me um pouco, porque é demasiada agitação. E eu não era um sítio que eu gostaria tanto de viver. E queria saber se não foi um choque realmente sair, apesar de gostar da tal agitação, não acabou por ser um choque sair de um sítio tão calmo, se calhar, para entrar em Lisboa, não é? Que a capital é com montes de gente, montes de carro, montes de trânsito. Explica-me, o que é que sentiste? Olha, não foi um choque de todo. Eu acho que me ambientei muito bem, orientei-me muito bem também. E depois também fui bem recebida, porque eu depois fiquei numa casa de uns colegas que conheci em Lisboa, no momento em que cheguei para ter no outro dia aulas do mestrado. E eu fiquei lá em casa deles. E eles foram super acolhedores. Portanto, eu tive sempre, quando eu cheguei a Lisboa, parecia que eu estava em casa. Mesmo não estando na minha cidade, mesmo não conhecendo aquelas duas pessoas que me estavam a dar casa, e mesmo não conhecendo a casa, e mesmo não conhecendo a universidade. Eu tive só lá uma vez com a minha mãe, que foi na altura quando há a primeira reunião, e então eu fui com a minha mãe nessa altura, mas foi tipo, fomos de comboio, fui à reunião e viemos embora. E então não deu para perceber nada. Só depois eu tive aulas ao sábado e fui lá para lá na sexta à noite, porque estive a dar AEX nesse dia, então já cheguei lá tipo às 11 da noite. E portanto, como eu acho que fui tão acolhida pela cidade, porque lá está, fui acolhida pela cidade porque foi uma cidade que eu gostei de imediato e que me orientei bem, e depois como fui tão bem acolhida pelas pessoas que me deram casa, eu sempre me sentia em casa. E aquela agitação eu gostava, portanto não foi nenhum choque. Claro que encontras muitas mais gente na rua, claro que encontras muitas mais gente no metro, no comboio, seja onde for, na estrada, mas mesmo eu tive a experiência de conduzir nas estradas de Lisboa e não me meteu confusão, eu gostei daquilo. Okay. Ou eu sou muito tola, não é? Mas não me meteu confusão. Aliás, eu sentia-me tão em casa que eu às vezes houve uma altura ou outra que eu cheguei a casa de madrugada, às 6 da manhã ou assim, e eu não tinha receio. Ou seja, eu depois vivi lá na casa dos meus colegas e depois arrendei uma casa. Então eu fui para a zona da Amadora. Sim. E eu não... Exatamente, Amadora. O pessoal pensa lá, metralhadoras, pessoal a roubar... Eu vou só dizer assim, eu sei que há um espectador que pode não estar a ver, eu acho que está, que eu tenho quase certeza que ele só não tentou ir para a STC porque tem medo da Amadora. Só para dizer isto. Olha, mas eu vivi lá, nunca ouvi tiros, nunca fui assaltada, nunca nada. E lá está, eu acho que tinha, às vezes até tinha, era tão desleixada, porque, não é? Que não tinha assim grandes, ia correr à noite, saía e entrava em casa às horas que fossem, sem qualquer tipo de receio, mas isso eu também acho que sou um bocadinho assim de natureza, se calhar é um defeito, podia-me ter acontecido alguma coisa porque eu era descuidada, só de vez em quando para as pessoas me dizerem, sim, e para as pessoas me dizerem, olha Cidália, cuidado, não vais sair assim à noite, não vais correr a estas horas, e eu pensei, se calhar, e às vezes tipo usava um truque, que não sei se era truque ou não, mas pelas pessoas avisarem-me tanto, que eu, às vezes, quando vinha do metro e era noite, por exemplo, às vezes chegava a casa às 10 da noite, metia a chave e ainda tinha que fazer 5 minutos a pé até casa, metia a chave aqui na mão, a chave de casa. Caso alguém me quisesse fazer alguma coisa, eu atacava-lhe com a chave e corria. Acho que é uma boa tática. Não é? Também pensei no mesmo.
Não, por Isto acaso, porquê? Isto porquê? Porque as pessoas avisaram-me imenso para eu ter cuidado, porque se fosse eu não usava tática nenhuma. Tipo, estava ali na boa. Mas pronto, mas adaptei-me muito bem à cidade, sim. Sim, mas eu também fui à Amadora, estive lá 4 dias quando fui fazer a audição à STC. E também andava na rua à meia-noite e estava tudo bem sempre, Estava tranquilo. nunca tive. eu acho que é mais preconceito que outra coisa, que eu também tive os Claro. meus 2 irmãos a viver na Amadora e das vezes que ia ter com eles, que passava lá às vezes uma semana ou mais, também achei sempre tranquilo, mas lá está, todo o cuidado é pouco, pode sempre acontecer qualquer coisa, mas tanto pode acontecer na Amadora como em Guimarães, como Obviamente. no Alentejo, como Opa, é assim, uma coisa é verdade, eu já fui assaltado em Guimarães e nunca fui assaltado na Amadora, por isso. Também como passaste É o que é. consideravelmente mais tempo em Guimarães do que É na o que Amadora. é. Não, mas é verdade, estatística é estatística. Estatística é estatística, Tá bem. aqui, pá, é uma coisa. Olha, por falar E eu vivi em Guimarães, em Lisboa, e nunca fui assaltada. Mas pronto. Olha, por falar em assaltos, estou a brincar. Por falar em gostar de. Por acaso tu até tens umas histórias para contar, não tens? Tem- Rui? oh, pá, eu Se nunca mais pudéssemos saí entrar daqui. por aí. Eu nunca mais saí daqui. E eu não moro na Amadora. Podem contar. Não, É, não, felizmente não, também isto nunca não é, tive não é, experiência pá, assim. isto não é sobre nós. Há um podcast que eu sugiro que as pessoas ouçam, que é o Camadas, que é realizado pela Mariana Diz. Eu não sei se a Mariana Diz nos está a ouvir, mas se estiver, digam lá no chat. Nossa primeira convidada. A nossa primeira convidada deste humilde espaço. E ela convidou o Diogo Claro, que foi. Olha, ela estava a dizer claro que está. Muito bem, obrigado. Beijinho, Mimi. Um beijinho para a Mimi. Não é grátis, mas dá 5 euros para fazer publicidade. Mas de qualquer forma, é assim, um dos primeiros convidados dela foi o Diogo Claro, que também foi para Lisboa. A certo ponto, e ele disse nesse episódio, nunca mais me esqueço, que ele tinha também, não sei se era esse sonho, mas também tinha essa ânsia de viver assim em Lisboa e ter essa coisa. E eu estou a dizer isto porquê? Por razão nenhuma, só para relembrar que nós também estamos em formato podcast e também podem ouvir a Cidália a dizer essas coisas no Spotify, no Google Podcasts e em mais plataformas sem ser no Apple Music, no Apple Podcasts, porque infelizmente a Apple não gosta de nós. Também estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Twitter. E pronto, obrigado. Momento de publicidade. Momento de publicidade. Até porque... E desde já avisar as pessoas que nos estão a ouvir que daqui a pouco temos um espaço para a cidade a responder às questões delas. Por isso, quem nos estiver a ouvir, que ponha o teclado pronto para começar a escrever. Sim, quando nós dissermos soltar perguntas, vocês soltam as perguntas. Soltem a pergunta. Soltem as perguntas. E vocês... Exatamente. Falar em Marco Horácio, ele fez na STC e tem uma história muito engraçada com a Patrícia Portela. É verdade. Ninguém sabia disto, até Patrícia Portela me contar, mas acho que Marco Ele Horácio formou-se na STC? é um ator fantástico. Sim. Andas aí confianças com a Patrícia Portela? Não, tive quando ela foi. Ela contou esta história à minha turma. Quando ela me deu aula. Graxa! Não, Cidade. O Rui tem sempre este costume de dizer quando a Patrícia Portela me contou, quando foi à turma toda, e depois o programa é o programa dele. Acontece muito. São coisas à Rui que vão acontecer de vez em quando. Peço imenso. É hábito, porque eu estou habituado. A verdade é esta. Eu estou habituado a fazer sempre tudo sozinho, não é? Estas coisas, por exemplo, eu já fui youtuber. Não vão pesquisar? Não. Aconselho. Eu já tive a oportunidade, o privilégio de assistir a alguns momentos do Rui como youtuber e é fantástico. Também já streamei online, jogos e assim. Eu aconselho tudo o que o Rui fez até agora. Nada. Tudo. Eu não Tudo. Eu aconselho absolutamente tudo. nada. E pronto, e então eu estou habituado a fazer sempre tudo sozinho. E é a primeira vez na minha vida assim online em que eu estou, ou pelo menos numa plataforma destas, em que eu estou a dividir espaço com mais 2 pessoas, o que está a ser uma grande ajuda. Por isso é que ainda te custa dizer que É o hábito. o programa não é só teu, não é? É o hábito. Mas pronto. Mas isto tudo para dizer o quê? Absolutamente nada, porque vou mudar de tema. Como é que começou o teu gosto pelo teatro? Pronto, é esta a próxima pergunta. Cidália. Ok. Eu adoro esta pergunta. Esta pergunta é tão básica, mas eu tenho sempre curiosidade em saber esta questão de todas as pessoas que vêm aqui. Toda a gente tem uma história E por diferente. mim fazemos sempre esta questão. Pode ser. Pronto. E se Olha, for um músico? começou de... Não faz sentido. Diz, desculpa, Cidália.
começou desde cedo e posso dizer que começou através da televisão, Ok. porque eu nunca tive contacto com o teatro na infância nem na adolescência. O único contacto que eu tive o primeiro contacto que eu tive com o teatro foi quando entrei para o secundário já no curso de teatro. Ou seja, este meu gosto pela área da interpretação e pela área do teatro começou através da televisão, que era o que se via cá em casa. Uhum. Cá em casa nunca se falou de cultura, nunca se falou de teatro, o que se via era televisão, através do famoso quadradinho, não é? Que acontecia Exatamente. coisas mágicas. Exatamente. Pronto, e foi aí que eu entrei para o secundário com 10, que me lembro, a partir dos 10 anos que eu comecei a interessar-me por cada vez mais pela televisão e por analisar aquilo que elas faziam e achar uma certa piada a esta área da interpretação e da representação e por que não. E depois até e mostrei este interesse e até foi o meu irmão que viu o curso na secundária de Felgueiras, que foi onde eu tirei o meu primeiro curso de teatro, e ele disse, olha, tens este curso profissional, se calhar era fixe já começares no secundário já a tirar teatro, que era para ver se realmente gostas ou não gostas, se é aquilo que tu imaginas que é, antes de depois para a licenciatura. Na altura eu não tinha ideia de licenciatura, mas Não ponderaste, desculpa, Mas não pronto. ponderaste fazer nenhum curso noutra. Ou melhor, fazer provas para entrar na STC ou na ESMAI? Na altura? Não te passou pela cabeça? porque na altura eu tinha 14 anos e tinha 14 anos e a minha mãe não me deixava ir viver para outra cidade. Não, Por exemplo. Estou a dizer depois. mas a STC e a ESMAI é aos 18, não Sim, é a minha aos pergunta 14. era na direção de se depois do curso. Desculpa. Mas antes também, no Ballet Teatro, a sede de Famalicão, talvez fosse mais perto de ti, também não estava sim. fora de questão, não era? Nessa altura sim. Depois, antes de entrar para a licenciatura, eu inscrevi-me na ESMAI. Não passei, Ok. foi nas provas. Ok. Todas. Ok. Ok. Reprovaste aqui? Mas Reprovaste experimentei- aqui? Agora queremos saber, reprovaste aqui? Cosquice. Vamos buscar. Reprovei. Já tinha saudades, não é, Miguel? Dos nossos bocadinho. momentos de Um cosquice. bocadinho. A voz. Ok. Sabia, meu, porquê? Porquê? Não faz sentido, pois não. Não. Não faz sentido porque minha sei. voz é horrível. Ei, Não gosto nada. Olha, eu para estar aqui devia-me estar a ser paga porque eu não gosto de ouvir a minha voz, então tipo, já estou a divulgá-la pelo mundo. Devia Sim, estar a ser bem certeza. paga. Antes estivéssemos. pronto. Mas então, Pronto, voz. foi a voz e foi a outra. Eu acho que se te reprovasses só a voz, passavas. Acho que sim. Não, mas eu reprovei a mais uma ou duas. Foi. Não faz mal. Pronto, deixa lá também. Momento de cosquice. Não sei, já não me lembro. Vamos para o próximo Pronto, mas acho que foi a Continua. voz, improvisação, foi Ok. assim alguma coisa. Ok. Pronto, mas fui à ESMAI. Sim. No secundário, quando entrei para o secundário, isso não era sequer uma opção, porque os meus pais não queriam que uma rapariga de 14 anos, não é, fosse já sair de casa. Claro. Vamos com calma. Sim. Pronto, então o meu irmão viu que a escola secundária de Felgueiras tinha esse curso e eu então fui para aí. Se não, ia para Humanidades para depois sim, na faculdade, ingressar à área do teatro. Uhum. Ou Também seja, seria- este foi meu outra coisa. meu gosto pelo teatro começou com uma ilusão da televisão. Ok. E depois fui experienciar, porque tive essa oportunidade, porque tinha aqui perto de casa uma escola que tinha o curso de teatro, e pronto, e gostei e continuei, sim. Sim, pá, eu acho que um dos maiores choques foi quando tu chegaste ao UEM e dizias que tinhas tirado curso de teatro no secundário em Felgueiras. Toda a gente ficava tipo, peraí. Felgueiras existe. Não era tipo, além da rotunda das piscinas, Felgueiras tem mais alguma coisa. Foi sempre aquela cena. Tipo, escola, curso de teatro. Eu já não me secundário. lembrava de nós termos falado da reta das piscinas. Opa, muito bom. Já deste fé da Já me bomba. lembro. Momento do ultraje. É verdade. O Cristiano neste momento está a pensar: o que é a rotunda das piscinas? Não, eu já, E o que é ouvi, fé? já ouvi falar.
Vocês. Continuas, Eu já olha, não digo agora fé. a título de curiosidade pessoal, tu ainda continuas a dizer, a ter essa expressão. Não. Já não? Não! Já está mais reduzida. Está Perdeste mais a tua reduzida. essência. Perdeste a tua Lisboa mudou. essência. Lisboa mudou-te. Estás mudada. Reduzi. Mas- E agora, quando as pessoas falam, as felgueiras, não é? Que eu continuo a ter contacto com as pessoas felgueiras, a lembro-me olhar, sempre tipo- de vocês. E lembro-me sempre de vocês dizer: "Ei, fé! O que é fé? Fé é na igreja!" Opa. E rio-me interiormente e penso: já não digo isso. Mas eu achava isso muito engraçado. Eu também, pá, eu também. Eu próprio, a minha mãe diz isso. Posso usar. Eu dei fé que o Opa, computador está desculpa. ligado. Contexto, eu peço contexto, desculpem lá, mas estou aqui muito às aranhas. Cidália, como Cristiano. habitante. Exato. Um exemplo. Eu dei fé que o meu telemóvel está a tocar. Ou seja, eu dei Eu fé, dei é fé. tipo. É dar Sim, conta. que é tipo. É dar conta. Eu dei sabes? conta. Eu dei conta que o meu telemóvel está a tocar, mas aqui em Felgueiras usa-se a expressão de dei fé. Ok. Olha, e o pois sim? Ainda Interessante. dizes ou já não? Já não me lembro. Já não tenho ninguém a dizer, "Ih, estás a dizer pois sim." Já não tenho ninguém que me faça isso. Já não sei se perdi ou não. Olha, Pessoas que me. Diz. Diz. Não, diz, estava diz. só a dizer às Não, mas tu é pessoas que estavas a dizer. que. Sim. As pessoas que vivem mais comigo agora diariamente, se eu disser isso, alguém que escreva aí que eu digo ou não. Porque eu já não me lembro. Olha, a Mariana diz que está a perguntar se ainda respondes com sim ou não a perguntas de 2 opções. Mimi, estava-me a lembrar disso enquanto agora falávamos. Acho que não também. Reduzi um bocado. Ok. Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque sinto que nós, enquanto artistas, somos um bocado julgados por isto. E agora vai entrar o tema social e polémico. Quando chegaste a Lisboa e disseste assim, eu fiz praxe, o que é que te disseram? Não foi disse a uma ninguém. pergunta. Ela Não te disse a ninguém. perguntaram, nunca teve em questão. Não. Aliás, eu no meu mestrado nunca ouvi sequer o nome de praxe, o nome que se naquele mestrado faziam praxe, ninguém me convidou a fazer praxe. Portanto, durante os 2 anos de mestrado, o tema praxe não se falou. O que eu vi é que realmente faziam praxe na universidade, que eu via lá os caloiros e os doutores a fazerem, mas penso que seja algo mais direcionado à licenciatura e não tanto aos mestrados. E Mas depois aqui também é estamos a igual, aqui falar. é igual. Aqui é igual, sim. A praxe é dos cursos, os mestrados não têm praxe. No mestrado nunca me Mas referiram a minha isso e pergunta depois... era mais no sentido se algum colega ou assim te perguntou, Um ou professor. se num professor Não. ou alguma coisa no meio, se o tema veio à baila, ou melhor, Não. se alguma vez disseram mal da praxe à tua frente e tu começaste a coçar assim um bocado, que é o que me acontece, eu começo a Não. coçar. Não? É. Pronto. Não. Durante o mestrado nunca ninguém falou em praxe, nunca ninguém perguntou nada de praxe e nunca ninguém falou mal de praxe. Isto porquê? Porque eu era a mais nova no mestrado. Falaste agora aí com um tom. Falaste aí com um tom que se falasse para cima deles. Claro! Ai não! Olha para a minha parede. Pensas que isto é o quê? Opa, Amor à praxe e amor ao traje. modéstia à parte, a Cidália é de uma fornada muito boa, por isso é natural. É, A Mimi Cristiano. está a dizer uma coisa interessante, está a dizer que diz mal da praxe à nossa frente e nunca vos vi a coçar-vos. E eu digo assim, Nunca ouvi dizer mal da praxe. não disseste mal da minha praxe. Aliás, até bem pelo contrário. Portanto, diz mal da praxe. Aliás, Diga-se de a praxe também é do passagem. Rui, não é só o canal. Não, praxe é diga-se de minha. A praxe também é do passagem. Rui. Eu é que mando da Diga-se de praxe. passagem, Rui, que Por tu acaso, tiveste os melhores doutores. É verdade. Sem dúvida alguma. Sem sombra de dúvida. Por isso é que a Mimi não falou mal. Até porque a Mimi tem agora uma oportunidade de ouro para não dizer mais nada, até porque ela me prachou. Portanto, Ui. não é? Portanto, vamos lá, calma. É levantar aqui polémicas É também. levantar a polémica.